Você já conheceu alguma pessoa que só de você olhar ou estar do lado dessa pessoa parece que ela suga a sua energia? Às vezes um aperto de mão, um abraço, às vezes você está muito bem. E aí, do nada, você encontra com essa pessoa, só dela olhar para você, só dela encostar, chegar perto, parece que ela suga a sua energia. Então, normalmente, isso são pessoas que têm uma energia muito negativa dentro delas. Essas energias, elas são consideradas, muitas vezes, como parte de pessoas tóxicas. Elas transmitem essa toxicidade através do olhar, da fala, da forma de pensar, da postura, das ações dela, né? Então, normalmente, essas pessoas, elas se vitimizam muito, trazendo um aspecto completamente negativo sobre a vida, desvalidando todos os aspectos positivos que às vezes nós lutamos tanto para encontrar. E ainda tem inveja das pessoas que conseguiram lutar, se dedicar e suar para conseguir o seu próprio resultado. Então, normalmente isso é uma visão muito vitimista. Então, por exemplo, normalmente essas pessoas falam: foi sorte de fulano de tal. Ou, aquele ciclano, ele tem alguma coisa com o presidente, né? Por isso que ele conseguiu aquilo. E desvalida completamente o mérito do outro. E normalmente essas pessoas, elas trazem uma visão muito distorcida da realidade. E é muito importante entender isso, porque a realidade que nós vivenciamos muitas vezes é completamente diferente da realidade interna nossa. Às vezes acontece uma coisa boa para você, mas você acha que é sorte, né? Então, normalmente essas pessoas, elas trazem uma visão completamente distorcida. É a mesma coisa que passasse por um túnel. Então acontece uma coisa positiva, mas passa por esse túnel e vira negativo. Então, essas pessoas realmente sugam a nossa energia. Então, quando acontece alguma coisa negativa na nossa vida, essas pessoas, elas tendem a olhar para esse aspecto negativo e catastrofizar, desvalidando, às vezes, a nossa solução de resolver esse problema. As pessoas tóxicas, elas podem estar em qualquer relação nossa. Pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser, de repente, um amigo, enfim. Mas não é fácil identificar uma pessoa tóxica. Por que não? Porque há uma diferença muito grande em pessoas tóxicas e pessoas que você não se relaciona bem. Pessoas tóxicas têm toda essa característica, que se você pesquisar, tem toda uma questão negativa. Às vezes a pessoa que você não se relaciona bem, não necessariamente ela é tóxica. Às vezes ela está trilhando o caminho dela, você está trilhando o seu, mas vocês não se batem. Mas não necessariamente que ela seja tóxica. Às vezes aquela pessoa pode te lembrar de uma pessoa, né, fisicamente ou através de algumas atitudes, que te lembrem de pessoas lá atrás que você não se relacionava bem. E aí por isso que às vezes causa esse conflito. Como também pode ser por diversas outras características. Mas há uma diferença muito grande entre pessoas tóxicas e pessoas que você não se relaciona bem. Então as pessoas tóxicas, de certa forma, elas causam um terror psicológico na gente, sem a gente saber muitas vezes. Porque essa vitimização, no fundo, dá às vezes aquele sentimento de eu tenho que ajudar essa pessoa e tudo mais, e ela vai sugando a sua energia, sem você saber. Então, a melhor forma de você lidar com uma pessoa tóxica é, primeiro, respeitar o pensamento dela, né? Então ela está pensando desse jeito, ela vai escolher o caminho dela, trilhando esse tipo de pensamento, mas colocar na sua mente, estabelecer uma crença de como você pensa sobre a vida, justamente para não ser influenciado por esse tipo de pensamento. Então, se a pessoa quiser seguir esse caminho, tudo bem, deixa ela seguir aquele caminho de pessimismo, negatividade, tudo mais, mas você tem que trilhar um outro caminho. Mas isso não é uma tarefa fácil, porque normalmente quando nós estamos nos relacionando com outros tipos de pessoas, a fala dessa pessoa impacta na gente, porque a gente às vezes começa a refletir, nossa, realmente o mundo tá assim, a vida tá assim, e começa a colocar para baixo. Por isso que é legal você se conhecer, você ter esse autoconhecimento que é ao longo da vida, mas traçando os seus ideais, as suas crenças,
a sua moral, a sua ética, o que você faz da sua vida. Isso é muito importante, ter isso como uma base muito sólida na sua mente. O que nós temos que fazer é respeitar a opinião dessa pessoa, mas buscar formas de nos autoconhecer para estruturar a nossa própria forma de pensamento a respeito de nós mesmos, do nosso mundo e também do nosso futuro. E essa visão que você tem de você mesmo, do outro e do mundo, isso é a representação da tríade cognitiva, que é um aspecto característico da terapia cognitiva comportamental.